Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu me chamo Murilo, frequento o grupo de oração Santa Clara de Assis, da região de Capivari, da diocese de Piracicaba. E é com muita alegria, meus irmãos e irmãs, que eu acolho cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um grupo de oração online. Amém? Eu já frequento o grupo de oração já faz uns 3 anos e meio, mas que eu realmente aceitei Jesus, que eu decidi servi-lo, né? Faz aí 1 ano e 2 meses mais ou menos. Amém? Para a glória e honra de Deus. E eu estou muito feliz que eu tenho uma vontade tremenda de pregar a palavra de Deus. E foi neste dia que, hoje, né, que no caso, estou aqui pela primeira vez para pregar a palavra de Deus. Então este é o meu primeiro vídeo de pregação, gente. E eu acredito que será a primeira pregação de muitas. Eu acredito que Deus vai me capacitar para aprender mais, para fazer a vontade dEle. Amém? Convido vocês, meus irmãos, a pegar a tua palavra, abrir lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 1. Amém? Que fala assim: a fé é o nascimento para a vida nova. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes. Ele diz assim: se Deus não está com ele. Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que um homem pode nascer de novo, se já é velho? Ele poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa é uma passagem muito bonita, né? E ele já começa falando que entre os fariseus havia um homem que se chamava Nicodemos, né? Então, Nicodemos ele era um judeu muito importante, era um homem sábio, né? Ele conhecia as escrituras, né? E ele andava com o sumo sacerdote também, que ele se chamava Caifás, né? Porém, era um homem totalmente diferente de Caifás, né? Caifás era um sumo sacerdote, era um dos doutores da lei também, né? Então, um dia, ele foi se encontrar com Jesus à noite, né? Ele ficou maravilhado com as obras que Jesus fazia, né? Com todos os seus milagres, com as suas curas, com seus ensinamentos. Então, Nicodemos começou a aceitar Jesus, né? Ele começou a se maravilhar com tudo que Jesus fazia. Então ele decidiu querer ir buscar mais, ir mais a fundo, né? Então ele decidiu um dia se encontrar com Jesus. E ele disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Realmente ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Então aqui ele está falando, né? Ele já começa a perceber os sinais que Jesus está fazendo. E aqui a Bíblia também fala que ele vai à noite, né? Ou seja, só fica os dois, Jesus e Nicodemos. Então ele vai em particular à noite e ninguém ficou sabendo que Nicodemos tinha ido ao encontro de Jesus. Porque Caifás tinha um coração muito endurecido, né? Ele via os milagres que Jesus fazia, né? As curas, mas ele não aceitava que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Caifás também conhecia as Escrituras, mas o próprio Jesus falava para ele que ele era o quê? Um hipócrita, né? Hipócritas são aqueles que conhecem as Escrituras, mas não colocam em prática. Então Caifás era um homem maldoso, tinha um coração muito endurecido, né? Ele achando que por ele ser um sumo sacerdote,
Ele achava que ele podia fazer o que ele quiser, o que ele bem quiser, mas não é realmente isso. Mas Nicodemos era diferente, já tinha um coração mais amolecido, né? Ele estava entendendo que Jesus era o Filho de Deus, e por isso ele vai até Jesus, né? E continuando aqui, né? Jesus respondeu: eu garanto a você, se alguém nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Aí, Nicodemos disse, né? Aqui ele tem uma certa dúvida. Ele fala: como que é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Então aqui Nicodemos tem uma certa dúvida. Ele está achando que como que é possível um homem que já é velho nascer do ventre da sua mãe de novo? Ele está achando que nós temos que nascer da carne. Mas não é isso que Jesus está falando, meus irmãos. Jesus fala assim: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Então, o nascer de novo que Jesus está falando aqui é nascer do Espírito. É o nascimento do Espírito, né? Naquele tempo lá também, quando Jesus estava aqui, estava nessa terra, quando ele pregava, né, a palavra, ele fazia suas curas, muitas pessoas acolhiam essa palavra, né? Eles acolhiam, eles entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Então as palavras de Jesus, aquelas pessoas que estavam perdidas no pecado, geravam o quê? Um arrependimento. E gerando esse arrependimento, né, eles começavam a aceitar que realmente Jesus era o Filho de Deus, eles eram o quê? Batizados. Né? Eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles nasciam de novo da água. Né? Aí, meu irmão, quando a gente aceita Jesus, quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, quando a gente resolve abandonar a vida de pecado que a gente estava vivendo, aí o Espírito Santo entra dentro de nós e começa a nos transformar, a nos moldar, a nos capacitar. Então é assim quando a gente nasce de novo, da água e do Espírito. Né? Esse é o nascer do Espírito. É fazer a vontade de Deus em nossa vida, não a nossa vontade. E ele continua, né? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem, ou para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito, né? Então, meus irmãos, aqui Jesus está falando para Nicodemos, não só para ele, mas é para todos nós. Para que nós nascemos de novo, do Espírito. Não fazer o que a nossa carne pede. Como é difícil abandonar as coisas deste mundo, né? Nós temos que fazer a vontade de Deus em nossa vida. Buscar as coisas do alto que são eternas. E não as coisas desta terra que são tudo passageiras. Tudo que a gente tem aqui na terra, um dia tudo vai ficar para trás. Mas nós devemos juntar tesouros no céu, onde são eternas. Não ficar fazendo os desejos da carne, que são as fornicações, as bebedeiras, as festas, os prazeres deste mundo. Ser apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Tudo isso são coisas da nossa carne. Mas nós temos que matar a nossa carne, né, entre aspas, matar a nossa carne e não ficar satisfazendo os desejos que ela pede. Eu sei que é difícil. Se dependesse da nossa carne para orar, para ir à missa, para adorar a Deus, se dependesse da nossa carne para fazer isso, a gente não fazia. Pois a nossa carne ela é preguiçosa, né? Ela só quer sentir prazer. Mas o nosso espírito quer buscar as coisas que vêm de Deus. E nós temos que fazer a vontade do Pai em nossa vida. Ajuntar tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça destrói, assim como Jesus diz também na palavra, né? Buscar as coisas do alto. E nós temos que se arrepender também, meus irmãos. Abandonar aquela vida de pecado que a gente costuma viver. Buscar a viver uma vida em santidade. Buscar a santificação, né? Indo nas missas, adorando ao Senhor, orando, jejuando, sendo humilde, tendo compaixão, sendo paciente.
Buscar as coisas do alto. Essas sim são as coisas que vêm do Senhor. Sempre transformando o mal em bem. Não revida, meus irmãos, aquilo que o seu irmão fez contra você. Se o teu irmão te deseja o mal, não revide com a mesma moeda, mas ore por ele, perdoa ele. Nós temos que amar até os nossos inimigos, Jesus disse. É difícil, eu sei que é difícil, mas nós temos que se esforçar, meus irmãos, para ganhar um dia as recompensas lá em cima. Nós não somos merecedores do reino de Deus, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, nós podemos um dia encontrar com Ele. Mas nós temos que aceitar Jesus. Nós temos que colocar Jesus como o centro da nossa vida e fazer a vontade dEle. O apóstolo Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. Então quem vive no pecado já está condenado, né? Quem não aceita Jesus está condenado. Mas aquele que aceita Jesus e faz a vontade do Pai será a vida eterna. A vida eterna, gente. Olha que palavra, vida eterna. Onde lá em cima não haverá mais dor, mais choro, mais rancor. Não haverá tristezas, só haverá felicidade. E de que lado que nós estamos? Do bem ou do mal? Qual que é a nossa caminhada hoje em dia que a gente está fazendo? Que a gente possa nascer de novo do Espírito. Fazendo a vontade do Pai em nossa vida e não a nossa vontade. Que a gente busque a Deus, as forças dele, porque com as nossas forças a gente não consegue, gente. Nós precisamos depender de Deus para tudo. As nossas atitudes, o nosso comportamento. Pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Buscar a sabedoria do alto. Tem tanta gente que é tão sábio com as coisas do mundo, mas não é sábio com as coisas de Deus, que é o mais importante. Jesus também fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos colocar Jesus como centro da nossa vida. Abandonar aquela vida que a gente estava vivendo de qualquer jeito. Que a gente possa respeitar os 10 mandamentos de Deus. Nós temos leis, nós temos regras. Não podemos viver uma vida de qualquer jeito, meus irmãos. Vamos buscar a santidade. Ser pessoas mais santas, mais honestas. Sempre fazendo o bem e não o mal. Que a gente possa nascer de novo, da água e do Espírito. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, essa passagem é uma passagem muito bonita. E neste momento eu quero estar orando por você, por cada um de vocês, né? Convido vocês a fechar os seus olhos e falando com o Senhor. Ô Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda essas pessoas, Senhor. Ajuda as pessoas que estão mais perdidas e abandonadas pelo pecado, Senhor. Quantas pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado. Ajuda essas pessoas a abandonarem o pecado e viver uma vida em santidade, Senhor. Todas essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ajuda essas pessoas, ó Pai. Liberta as pessoas de todos os vícios. Vai tocando nos corações dela, na mente dela. E vai transformando a vida dela, capacitando a vida dela. Ajuda essas pessoas, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Sim, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade em nossa vida e não a nossa vontade. Nós queremos nascer de novo, Senhor, do Espírito. Buscar as coisas do alto, que vêm do Senhor, que são eternas. Que nós possamos abandonar tudo que é desta vida, que é passageira, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sempre fazer o bem, a transformar o mal em bem, Senhor. Venha nos restaurar a cada dia, Senhor. E aumenta a nossa fé em Ti. Que a gente possa nascer de novo, Senhor. Da água e do Espírito. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, todas essas pessoas que precisam da Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que a gente possa estar refletindo essa mensagem de hoje, né? Que a gente possa estar refletindo tudo aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, se a gente faz mais o mal, se a gente faz mais o bem. E que a gente possa estar nascendo de novo da água e do Espírito. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Tenha uma ótima semana. Amém.